Glória a Deus pela vida do pastor Gustavo. E ele me convidou para trazer uma palavra para a igreja hoje. E o Espírito incomodou o meu coração, o Espírito Santo. Ele me impeliu a trazer algo acerca do livro de Tiago. Hoje eu quero que você estude um pouco sobre o livro de Tiago comigo. Nós vamos ficar basicamente no primeiro capítulo. Algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. Hoje nós vivemos num mundo que tenta nos roubar da presença de Deus. A gente não cansa de repetir isso aqui. Nós vivemos num contexto de um mundo onde tenta nos inquietar pelas coisas terrenas, tenta roubar a esperança do nosso coração acerca da eternidade. E sobretudo nós vivemos num mundo que semeia e tenta semear todos os dias o pecado em nosso coração. Todos os dias o mundo ele tenta enredar o meu e o seu coração para o pecado, porque ele conhece a cobiça do nosso coração. E o que Tiago traz no livro dele é um pouco sobre isso que nós vamos tratar hoje. Quero tratar hoje sobre 3 aspectos aqui do início do livro de Tiago, do primeiro capítulo, onde ele vai tratar primeiro acerca da perseverança, das provações que produzirão em nós perseverança. Depois ele discorre um pouco acerca da sabedoria, e tem algumas chaves do Senhor para nós hoje acerca da sabedoria. E por último, para a gente finalizar, eu quero falar um pouco sobre o caminho do pecado em nós. Então, se há um tema para a palavra de hoje, é como a perseverança e a sabedoria vai nos auxiliar no entendimento do caminho do pecado e em vencer esse pecado na nossa vida. Amém? Queria que você abrisse em Tiago capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1. Tiago 1 diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vamos fazer mais uma oração antes da gente começar. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar, meu Deus, clamando ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo habite em nosso meio hoje, para que o Teu Espírito Santo possa nos encher de toda a sabedoria, que o Teu Espírito Santo derrame entendimento sobre a igreja hoje, acerca do que o Senhor tem para nós, acerca do consolo, da exortação e da direção que o Senhor tem para nós, para que nós possamos, Senhor, vencer o dia mal, para que nós possamos vencer o pecado, triunfar sobre a terra e alcançar a eternidade com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, aqui, como eu falei no começo, o que Tiago nos traz é um pouco acerca da provação que produz perseverança.
Aqui no começo ele diz, no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O fato dele usar o termo várias já nos indica que a vida cristã, né, faz parte da vida cristã cotidiana as provações. Por mais que a gente ouça o contrário, por mais que se pregue o contrário para você e para mim, de que ao aceitar Jesus, ao receber Jesus como seu Senhor e Salvador, as suas provações vão acabar, o que Tiago nos traz é que, pelo contrário, você tem que dar graças por passar por várias provações. E o termo várias nos aponta para o fato de que elas serão cotidianas, que elas serão, perenes na nossa vida terrena. Você pode dizer um glória a Deus pelas provações? Agora, o fato é que ele diz que, além de passar por várias provações, nós precisamos passar por essas provações de forma contente. Tende por motivo de toda a alegria. Então, basicamente, o que o Tiago está trazendo aqui para nós nesse início de texto, é que o que nós temos ouvido por aí, de pregações triunfalistas, não é bíblico. O que ele está apontando para nós é que, além de você passar por várias provações, não é só isso. Além de se contentar e entender que vão existir várias provações, você precisa encontrar um lugar de alegria nas suas provações. E por mais estranho que isso possa parecer, é necessário que nós tenhamos esse entendimento. Porque o que ele diz é, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança, como eu falei, é o primeiro ponto que eu quero tratar acerca do que Tiago está trazendo. Alguém que entendeu com alegria as suas provações, alguém que não murmurou contra as suas provações, pelo contrário, entendeu talvez os propósitos eternos de provações que nós sofremos, é alguém que entendeu o texto de Romanos 8, do versículo 28. Você pode abrir para mim, por favor, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante que a gente ouve tantos jargões que são retirados e deturpados da palavra, né? Vinde a mim como estás, né? Todas as coisas cooperam para o bem, e às vezes não é nem tanto modificado o texto, mas o jeito que é colocado é como se todas as boas coisas fossem cooperar. Agora, se você quer entrar no lugar de entender o que está escrito em Romanos, você precisa deixar entrar no seu coração a alegria pelas suas provações. Quando você tem o entendimento do que o apóstolo Paulo traz em Romanos, onde todas as coisas vão cooperar para o bem, para o seu bem. Qual é o seu bem? É encontrar com Jesus nas alturas. Qual que é o seu bem eficaz? Qual que é o maior bem que pode acontecer para mim e para você? É sermos salvos. Então, para que você entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo acerca disso, você precisa entender o lugar de alegria nas provações. Entender o lugar que essas provações cotidianas, essas provações, que vão vir para a sua empresa, para o seu serviço, para a sua família, para o seu casamento, serão provações que vão produzir perseverança. Quantos são casados aqui? Glória a Deus. Quantos ainda querem casar? Os solteiros, se quiser tampar o ouvido, né? Os solteiros, irmãos, eu quero dizer algo, o casamento é o lugar onde você vai aprender sobre perseverança. Viu? Não desiste de casar, não. É de Deus, é muito de Deus, né, pastor? Pastor Geraldo. Eu não sei quem é mais perseverante, se é o pastor Geraldo ou a pastora Divina, mas o casamento é um lugar onde nós aprendemos através das provações que passamos, que fazemos um ou outro sofrer, mas também as provações que passamos um com o outro, gerar em nós perseverança. Então, o que eu preciso trazer para o seu coração, já deixar bem sedimentado no seu coração, para a gente continuar essa conversa, é que você precisa entender um lugar de alegria nas suas provações. É que você precisa entender que todas as coisas, elas de fato vão cooperar para o bem. É interessante que, a gente voltando um pouco a falar sobre a Índia, né? Os irmãos vão me ouvir falar muito sobre a Índia. Não tem como você ir lá e não falar sobre a Índia todos os dias, né? Pensar sobre a Índia e sobre o que você vê todos os dias lá. E é interessante que aquela nação, como aquela nação, ela nos inspira, ela nos educa,
ela nos constrange, sabe, em todos os aspectos. Ela nos ensina a adorar da forma correta, ela nos exorta, sabe, quanto ao caráter da nossa adoração, principalmente quanto à motivação da nossa adoração. Agora, além disso, trazendo um pouco para dentro do contexto, nós estamos falando aqui hoje, a visita à Índia, ela me mostrou o quão perseverante eu preciso aprender a ser. O quão, sabe, a minha perseverança tem sido falha em muitos aspectos. Um povo que adora constantemente. Pessoas que elas perseveram em adoração, perseveram, sabe, em rendição ao Deus deles. E nós não conseguimos muitas vezes entrar nesse lugar de perseverança. Essa conversa toda vai dar, né, no caminho do pecado, como eu falei no começo. Mas eu quero te adiantar que sem perseverança é impossível que nós vençamos o pecado. Sem, sabe, entender com alegria as provações que sofremos, que elas vão produzir em nós essa perseverança que Tiago está dizendo, nós não vamos vencer o pecado. E ali na Índia é justamente, sabe, o que a gente mais vê, pessoas que adoram independente das circunstâncias. Pessoas que são perseverantes independente das circunstâncias. O que acontece com a maioria da igreja, infelizmente, é o que aconteceu com o povo no Egito. Mediante a cada provação, mediante a cada passo que se dava naquele deserto, o povo murmurava mais. Eles não conseguiam entender que aquilo cooperaria para o bem deles. Eles não conseguiam assimilar no coração, sabe, que a provação do deserto, ela serviria para fazer com que eles entrassem na Canaã. Quantas vezes, irmãos, a gente para na provação? Quantas vezes nós somos parados pela provação? Quantas vezes nós somos reprovados? Quantas vezes eu fui reprovado no momento da provação? Por murmurar, por não reconhecer o propósito eterno daquilo que o Senhor estava gerando e produzindo na minha vida. Eu quero te dizer algo. Quando você desiste de encontrar contentamento na sua provação, encontrar alegria, quando você não permite que a provação gere em você perseverança, você fica 40 anos no deserto. Você fica preso no deserto. O povo, ele ficou preso no deserto porque eles murmuravam, porque eles não conseguiam entender o propósito eterno daquilo que Deus queria fazer com eles, daquilo que o Senhor estava proporcionando a eles. Ainda que eles estivessem totalmente supridos, a roupa não envelhecia, as sandálias não ficavam gastas, tinha maná todos os dias, queria carne, tinha carne, as codornizes vinham, mas eles ainda assim preferiam murmurar. O que o Tiago está trazendo nada mais é do que para o seu e para o meu coração o entendimento de que a eternidade está escondida no contentamento que nós temos. Sabe, o amor à eternidade, o amor a Jesus Cristo, o amor à salvação que Ele nos proporcionou, está escondido no contentamento que eu e você vamos ter. Porque o dia que você se tornar contente, você não murmura. O dia que você se tornar contente com a sua situação, o dia que você se tornar alegre com as suas provações, você não vai murmurar. E você vai deixar que o Espírito Santo produza em você perseverança para vencer no dia mau. E aí você pode ir para o deserto, meu irmão, que você vai ficar em paz. Você pode ir para o deserto, que você provavelmente vai ficar só uns 40 dias, não vai precisar ficar 40 anos. Agora é necessário que a gente tenha esse entendimento. Ainda no verso 9 e 10, ele diz o seguinte, verso 9 e 10, o que Tiago está trazendo para nós é a perspectiva, está nos alertando, sabe, acerca daquilo que é terreno, em detrimento daquilo que é eterno. Ele tenta tirar do seu coração o valor que você tem dado para aquilo que é terreno e apontar para aquilo que é eterno. Ele diz: o irmão, porém, com condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ele está dizendo: olha, essas coisas são transitórias, a sua pobreza é transitória, a sua riqueza também é transitória. Agora, a sua dignidade, ela produz um fruto que é eterno para a sua vida. Agora, a sua insignificância também produz um fruto que é eterno para a sua vida. É exatamente isso que ele está dizendo. Falou: olha, você não pode se contentar apenas em buscar coisas terrenas. Você não pode ansiar por essas coisas terrenas, uma vez que essas coisas terrenas, elas são, sabe, transitórias.
ele continua dizendo, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca. A riqueza e a pobreza são transitórias, irmãos. Agora a dignidade e a sua insignificância vão produzir, o entendimento da sua insignificância vai produzir para você um fruto eterno. E ele continua, prometo que hoje eu não vou demorar muito. Ele continua nos dizendo aqui, voltando um pouco, acerca agora da sabedoria. Como eu falei, ele começa falando sobre a perseverança, começa trazendo para o nosso coração essa necessidade de ter alegria nas provações, entendendo que elas vão produzir em nós perseverança. E ele continua a partir do verso 5 até o 7, discorrendo acerca da sabedoria, que é basicamente os dois aspectos que eu quero trazer para que a gente possa vencer o pecado, a perseverança e a sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes imprompera, e ser-lhe-ás concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele fala o seguinte, irmãos, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele só fala isso. Ele não fala, olha, faça uma campanha de 40 dias em cima do monte, de jejum e oração, né? Se chover, você bebe água, se não chover, você nem bebe água, que você vai receber a sabedoria. Ele não diz, né, como falou para o povo ali em Jericó, dá voltas em torno das muralhas que elas vão cair. Ele não te manda fazer nenhum ato profético, ele não te manda fazer nada, ele te fala, pede. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Agora é interessante que ele diz o seguinte, peça, porém, com fé. E aí aqui a gente tem que parar para entender algo. O que você pedir sem fé para Deus, Ele vai te dar. É basicamente que uma redundância Ele falar para você pedir com fé. O Senhor, nosso relacionamento com Ele é baseado em fé, né? A nossa intimidade com Ele, ela é fundamentada na fé. Nós precisamos ser justificados pela fé. Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Agora, por que Tiago faz essa redundância? Por que ele faz questão de frisar que você precisa pedir sabedoria com fé? Vou te mostrar por quê. Ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está chamando o próprio Jesus de sabedoria de Deus. Se você for ler o capítulo 8 do livro de Provérbios, você vai ver ali o autor do capítulo 8 discorrendo acerca da sabedoria. E se você parar para analisar o capítulo 8 de Provérbios, você vai chegar a uma conclusão de que a sabedoria chama-se Jesus Cristo. E é exatamente por isso que Tiago te manda pedir sabedoria com fé. Porque você só recebe Jesus através da sua fé. Então o que ele está dizendo é, olha, se alguém precisa de fé, de sabedoria, se alguém reconhece em si falta de sabedoria, peça a Deus, porém peça com fé. E aqui se você for parar para analisar, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, é impossível que eu e você possamos alcançar a sabedoria. Porque se você não crê, como você receberá Jesus? Sem fé, como você vai ter acesso ao sangue do Cordeiro? Sem crer nele, sem confessar com a sua boca, sem crer com o seu coração, como eu e você podemos alcançar um lugar de sabedoria, alcançar um lugar de intimidade com o Senhor? Essa chave, ela precisa ser entregue a nós. Nós vamos tomar posse. Nós vamos tomar posse do entendimento de que Jesus é a própria sabedoria.
Porque o dia que você entender que Cristo é a sabedoria, você vai querer se relacionar mais com Ele, ainda que seja por segundas intenções, para ficar mais perto. Ele não se importa se você vai chegar a Ele com segundas intenções, irmão, deixa que o resto Ele faz. Sabe, você pode vir do jeito que você tiver, Ele vai receber. Agora venha com o coração aberto a receber dEle a sabedoria que Ele quer te entregar. Agora entenda um lugar que a sua sabedoria precisa ser a sabedoria de Deus. Sabe, anota e medita em Provérbios 8 na sua casa. Tenta discernir no coração o que está dizendo ali acerca do próprio Cristo, o próprio arquiteto de toda a criação. Não tem como negar que Jesus Cristo é a sabedoria. É muito claro na palavra. Agora, é importante que nós entendamos o passo a passo que Tiago nos dá. A perseverança produzida pelas provações, elas vão nos conduzir a um caminho de perseverança em fé, para receber o Jesus Cristo e receber a salvação e a sabedoria que Ele tem para nós. Ainda sobre esse assunto, sobre a sabedoria, para a gente poder entrar aqui acerca do pecado, no versículo 6 e 7, Tiago faz um alerta, ele diz, peça porém com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E aí eu quero que você vá comigo em Atos, no capítulo 20, a partir do 7, eu vou te mostrar o que é um homem de ânimo dobre. A palavra dobre, ela quer dizer mente dupla. A palavra dobre, ela aponta para alguém que meneia entre dois caminhos, alguém que ainda não se decidiu. Alguém que, como o próprio Tiago diz, ele é impelido, como as ondas do mar, impelido pelo vento. E aqui no capítulo 20, a partir do verso 7 de Atos dos Apóstolos, a gente tem um homem, um jovem de ânimo dobre. O texto diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram o rapaz, vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. O apóstolo Paulo aqui está no cenáculo, está num lugar mais elevado, ele está ali pregando, ele viajaria no dia seguinte. Está perseverando no ministério dele ali. Eu imagino que o ministério do apóstolo Paulo foi bem cansativo para o seu físico. E ali naquele ambiente havia um jovem de ânimo dobre. Alguém de ânimo dobre é alguém que está sentado na janela. Talvez se tivesse janela aqui, teríamos alguns de nós sentados nela. Alguém de ânimo dobre é alguém que quer presenciar, quer, receber desse ambiente. Talvez da bênção que esse ambiente possa trazer, mas ainda assim tem um pé lá fora, tem um olho lá fora, alguém que ainda meneia entre os dois caminhos. Agora eu quero te dizer, um homem de ânimo dobre, geralmente ele cai da janela e morre. O ânimo dobre, ele, na hora do aperto, na hora da provação, ele não tem perseverança. E olha que eu digo para você que ele não estava nem no momento de provação, ele estava ouvindo uma pregação do próprio apóstolo Paulo. Imagina a revelação que o apóstolo Paulo devia estar trazendo ali para a igreja reunida, e esse jovem dorme profundamente. Alguém de ânimo dobre é alguém que não consegue vencer sequer o sono. Alguém que não vence sequer o sono é alguém de ânimo dobre. É alguém que não conseguiu, exercer a sua fé. Alguém que não conseguiu perseverar nem sequer contra o sono. Pastor Omar, uma vez ministrando, a igreja ainda era lá perto da MCM, ele falou algo que marcou meu coração, que eu gravei aquelas palavras dele. Ele falou assim: olha, se a gente às vezes não resiste a um prato de comida, nós vamos resistir ao quê? Ele falava sobre tentações,
sobre provações. E eu vou te dizer, alguém que não entende um lugar de perseverança não vai resistir nem sequer a um prato de comida, nem sequer a 1 minuto de sono. Alguém que não entendeu o lugar da sua provação, alguém que não recebe as provações com alegria, não consegue jejuar, e por isso não vai resistir a um prato de comida, e por isso não vai vencer o pecado, por isso não vai receber a sabedoria que é Jesus Cristo. O jovem Eutico, ele é a personificação de alguém de ânimo dobre, alguém que até quer estar nesse ambiente, até vem aqui todo domingo, até vem aqui talvez na quarta, frequenta um grupo familiar, mas tem o olho lá fora também. Ele tem acesso aos 2 mundos, ele está ali. E eu vou te dizer, o cenáculo é um lugar alto, não é um lugar para ficar na janela, é um lugar perigoso para se ficar na janela, e caiu do 3º andar. Todas as vezes que eu e você, temos essa atitude de homens de ânimo dobre, nós acabamos caindo da janela. E aí eu vou te dizer algo, esse jovem, ele teve a misericórdia de Deus na vida dele, que o apóstolo Paulo estava lá, ele desceu e ressuscitou ele. Agora, eu não quero pagar para ver, sabe, o apóstolo Paulo já morreu, nós temos aqui o pastor Gustavo, o pastor Geraldo, o pastor Márcio, temos um tanto de pastor, mas eu não quero pagar para ver, irmão. Eu prefiro entender o que o Tiago está nos trazendo, eu prefiro entender as minhas provações, que vão gerar na minha vida perseverança. Eu prefiro, exercer a minha fé, ainda que a minha fé seja pouca, ainda que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda, eu prefiro exercer essa fé em troca de receber Jesus Cristo, em troca de receber a sabedoria de Jesus Cristo, em troca de ser produzido em mim mais perseverança, para que eu possa vencer o pecado, para que eu possa vencer o mundo, e dominar a minha carne. Amém? A falta de perseverança gera morte e nos afasta da sabedoria. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não perseverar, irmão, você não será salvo. Ou seja, se você não perseverar, você não vai receber a sabedoria, você não vai receber Jesus Cristo. E aí, agora eu já quero entrar na reta final, para a gente falar um pouco agora sobre o pecado, a origem do pecado em nós, ainda no capítulo 1 do livro de Tiago. É interessante que toda essa palavra é de Tiago 1 até o 14, até o 15. O quão rico é o livro de Tiago, irmãos. Quanto mais você lê, mais você quer ler o livro de Tiago. O Senhor, ele traz princípios preciosos para mim e para a sua vida. Tiago, ele é muito didático. Eu acho um livro muito didático. Se você tem, às vezes, dificuldade com a palavra, e quer buscar uma aplicação prática para a sua vida, medite no livro de Tiago, leia o livro de Tiago, Não vai dar nem tempo da gente entrar no capítulo 2, eu vou ficar só no 1, porque, o Senhor, ele é precioso demais aqui. O livro de Tiago literalmente é um tesouro para nós. E aqui, a partir do versículo 12, ele começa a falar um pouco sobre a origem do pecado. Ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, voltando ao assunto da provação que gera perseverança, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Como eu falei, ele é muito didático. Primeiro, ele traz para nós um entendimento acerca da nossa insignificância, como eu falei ali no verso 9 e 10. Ele diz: olha, o primeiro passo para você entender alguma coisa aqui no Evangelho é você entender a sua insignificância. É você se abster da sua justiça própria. Para aí sim você conseguir reconhecer em Deus a sua, a capacidade, reconhecer que Cristo é a sabedoria, amar as provações a ponto delas gerarem perseverança e poder vencer o pecado. Como eu falei, é um passo a passo. Ele traz aqui, ele faz referência a essa insignificância para trazer esse princípio no nosso coração. O princípio daquilo que de fato é eterno, daquilo que de fato gera fruto em nós. A sabedoria do Senhor. Ele diz o seguinte, aqui no verso
Vou voltar no verso 9 e 10. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui ele está fazendo menção de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 40, do versículo 6 a 8, diz o seguinte: uma voz diz: clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O que ele está dizendo é, não importa aquilo que você possa fazer, não importa, sabe, o que você possa buscar na terra, ainda que você ganhe a terra, é tudo como erva, tudo vai secar ao sol da justiça, tudo vai, sabe, vai ser testado pelo fogo. É interessante que isso nos remete novamente a um lugar de perseverança e fé, porque é como a Bíblia diz, né, a natureza, né, a criação, ela proclama a glória de Deus, ela prega para nós, como a natureza prega para nós. E eu estava olhando esses dias, né, lá em casa tem grama no jardim, e a gente passou por um período de seca, e a água nessa grama, e taca a água na grama, e ela até fica verdinha, assim, fica até bonitinha. Mas é interessante que o dia que chove, sabe, a primeira chuva, e olha que já deu problema lá em casa para aguar a grama, a ponto de alagar a grama. Agora o dia que chove, pode chover a noite inteira, você chega lá no outro dia cedo, parece que ela cresceu um tanto assim, em uma noite. Porque não existe nada que eu e você possamos fazer que vai superar a provisão do céu. Não existe absolutamente nada que eu e você possamos, sabe, nos valer da terra. É por isso que, se não me engano é Mateus 6, que o Senhor vai dizer, olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ou seja, Salomão, ele foi o rei mais rico da história de Israel, sim ou não? Ele tinha acesso a tudo que você pensar, ele tinha acesso a todas as vestes, mas ele não conseguiu chegar nem sequer à glória da vestimenta de um lírio. Por quê? Porque quem veste os lírios é o Senhor. Isso tem que nos levar a um lugar novamente de fé e perseverança. Esse entendimento do cuidado de Deus com a sua e com a minha vida precisa gerar em você e em mim perseverança. Precisa ativar no seu espírito e no meu espírito o entendimento que as provações são para produzir perseverança, são para que nós alcancemos o conhecimento de Cristo, a sabedoria, para que a gente possa resistir ao diabo, para que a gente possa vencer o pecado, para que a gente possa ir para o céu. Nada mais, nada menos o que Tiago está trazendo é esse entendimento. Olha, o rico, ele tem que se gloriar na sua insignificância, porque no seu dinheiro ele vai embora, ele vai queimar. Na hora que sair o sol ele queima, acaba. O pobre também é no máximo na sua dignidade que ele pode se gloriar, porque a sua dignidade quem deu foi o Senhor, é fruto eterno que ele vai ter na eternidade com Deus. Agora a gente tem dificuldade dessas coisas. Como eu falei no começo, né, o mundo, ele tenta nos programar a todo momento para roubar a nossa atenção, para gerar o pecado em nós, roubando a nossa atenção daquilo que é eterno. Sabe, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração acerca da minha expectativa da eternidade. Ele tem me confrontado muito assim, naquilo que eu tenho esperado de fato na eternidade, aquilo que eu ainda estou esperando na terra. E esse entendimento de Tiago aqui, ele serve justamente para posicionar o nosso coração na eternidade. Às vezes você não está nem entendendo direito o que eu estou falando. Eu estou te falando que existe um Deus que é eterno, que é sobre todas essas coisas, que é sobre a terra. E é um Deus que quer te entregar o Filho dele, Jesus Cristo, para morar dentro do seu coração e despertar em você um amor para estar com Ele, acima de qualquer outro amor da terra, acima de qualquer outro objetivo terreno que você tenha. Você vai ter um objetivo eterno. Essa é a função do livro de Tiago. Esse é o amor que Tiago quer derramar, sabe, que ele quer compartilhar comigo, com você. O entendimento que você pode ganhar o mundo. Você literalmente pode ganhar o mundo. Agora, se você não ganhar a sabedoria, se você não cuidar dessa sabedoria, se você não perseverar em meio às provações, você não vence o pecado. E quando acabar o mundo, você acaba junto com ele. Você vai para um lugar de morte eterna.
É necessário, irmãos, a gente precisa entender essas coisas. Você precisa deixar isso entrar no seu coração. Eu preciso deixar isso entrar no meu coração todos os dias. Como eu falei, o Senhor tem me exortado acerca dessas coisas. Olha, quantas vezes você murmurou mediante as provações? Então fica mais um ano no deserto. Chegou um ponto que aquele povo precisou ficar 40 anos para morrer, toda aquela geração. Essa geração não dá, já não tem jeito mais, não vai entrar na terra. E nós, irmãos, que não esperamos uma Canaã terrena, mas aguardamos uma Canaã celestial. Né? Nós não esperamos uma terra prometida aqui, sabe? Nesse século, a gente espera uma terra prometida na eternidade. Nós precisamos entender isso, amém? Então ele trabalha esse conceito conosco aqui sobre essa insignificância, justamente para tirar de nós essa justiça própria. E aí aqui ele continua, né, ele rechaça a ideia de que Deus vai tentar alguém, justamente para começar, e ele vem bem sutil, né? Olha, Deus não tenta ninguém. Então, de onde será que vem o pecado se não é de Deus, né? Então, de onde é que será que vem? Ele é bem didático, como eu falei. E aí ele diz, né, aqui, no 14, é onde eu quero gastar um pouco de tempo. Ele diz, ao contrário, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A palavra do original aqui para cobiça quer dizer arrastar, como a caça e pesca presa é atraída de seu esconderijo. A palavra para cobiça é arrastar. Jeremias 17:9, não precisa abrir, diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmãos, a cobiça, ela está escondida no seu e no meu coração. A cobiça que Tiago está dizendo aqui, ela está escondida no seu e no meu coração. A cobiça, ela é literalmente o desejo pecaminoso do meu e do seu coração. É exatamente o que Jeremias traz aqui. É esse alerta, que o nosso coração, a nossa cobiça, ela é mais enganosa do que todas as coisas. Ela é desesperadamente corrupta. Quem o conhecerá? Por que ele diz quem o conhecerá? Por que ele faz essa indagação? Porque às vezes a gente peca de uma forma que nem nós mesmos acreditamos que a gente fez aquilo. Sim ou não? Quantas vezes depois de que você pecou ali, aconteceu alguma situação, você para analisar e fala, mas será que foi eu mesmo? Eu quero te dizer, a sua cobiça te trai. Ela não só te atrai, como ela te trai. O seu coração, ele é enganoso, ele te engana. A todo momento ele te engana. A todo momento ele é corrupto, ele deseja pela corrupção, ele anseia pela corrupção. Quantas vezes, né, igual o pastor William falou aqui, quantas vezes você comprou alguma coisa ali, e aí a pessoa falou assim, às vezes nem te deu desconto, né, pastor? Às vezes nem te deu desconto, mas falou assim, olha, você precisa de nota? E às vezes você nem precisa, né? Você está comprando ali, sei lá, alguma coisa para sua casa, mas não preciso, é um eletrodoméstico, né? Quantas vezes nosso coração nos engana e nos deixa entrar no lugar de pecado? Sabe, quantas vezes nós somos coniventes com o pecado do outro, porque o nosso coração nos enredou? Quantas vezes nós produzimos pecado na vida das outras pessoas? A cobiça, ela está escondida no nosso coração, ela que nos atrai para o pecado. Quantas vezes, irmãos, eu orei, buscando o entendimento do Senhor acerca de algo da minha vida, da minha casa, uma direção, e disfarcei que a minha vontade era a vontade de Deus. Isso é tão sério, porque, né, o Espírito Santo ele é muito educado, ele respeita muito o nosso livre-arbítrio. Mas quantas vezes eu e você, na hora de buscar uma direção, uma tomada de decisão,
A gente finge que a vontade de Deus é aquilo que a gente quer. Quantas vezes, eu quero que você sonde o seu coração, quero que você pense junto comigo, faz a conta, e quantas vezes a sua vontade coincidiu com a vontade de Deus? Porque, de fato, lá em casa foram, acho que nenhuma vez. Porque o meu coração, ele é enganoso. Talvez se a sua vontade está coincidindo com a vontade de Deus para a sua vida, o seu coração não é enganoso, Jeremias está mentindo. Ou talvez você está mentindo para si mesmo e deixando o seu coração enganar você. A cobiça, ela nos atrai, irmãos. A gente tem vivido num mundo muito, voltando ao começo, um mundo que semeia em nós o pecado, mas o discurso do mundo hoje é: se permita, né? Você tem que ser feliz a qualquer custo, né? Tem mais frases, escrevi umas frasinhas do mundo de hoje. O seu bem-estar a qualquer custo, você não é obrigado. Quantas vezes você ouviu isso? Você não é obrigado. Você não precisa renunciar a nada. Quantas vezes o mundo tem ativado no seu coração a sua cobiça? Isso tudo, irmãos, é cobiça do meu e do seu coração. Esse discurso que é como mel para os ouvidos, que é doce, esse discurso é o discurso que vai ativar a cobiça, que vai ativar o pecado, que vai te afastar da sabedoria e da perseverança. Olha, se você não é obrigado, então você não precisa perseverar. Pastor Vinícius, o senhor não é obrigado a voltar para a Ásia, fica no Brasil. O pastor Gustavo não é obrigado a assumir igreja, já tem muita coisa para fazer. Não é assim? Pastor Mateus, para que ele vai cuidar de criança, a tia Regina? Esse é o discurso do mundo. Esse é o discurso do mundo que enreda o meu e o seu coração, que nos engana e ativa a cobiça que habita em nós. E é interessante que, quando você vai ver o chamamento, quando Paulo vai ser chamado ao ministério, ali em Atos, eu anotei aqui, Atos 9, 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Já pensou se Paulo vira para Jesus e fala assim: não, eu não sou obrigado, eu preciso ser feliz. Irmão, você precisa abrir mão da cobiça do seu coração. Você precisa entender que os propósitos do Senhor são eternos. Imagina se Paulo não entende, a perseverança que ia ser gerada pelas provações. O chamamento para o ministério, ele é desse jeito aqui. Imagina, pastor Valneir, pastora Luciana: não, eu não vou para a Índia não, isso é coisa de maluco, eu não vou. Eu não sou obrigado, eu preciso ser feliz, lá é ruim demais. Eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quantos aqui querem sofrer pelo nome de Jesus? O pastor William fica louquinho com essas coisas. Ele já fica incomodado com as músicas, né, pastor? A gente canta uns trem forte aqui, né, irmãos? É pesado aqui, né? Nós cantamos hoje que a gente está gastando a vida, está perdendo tudo. Então amanhã você tomar um prejuízo, entenda a perseverança que vai promover na sua vida. Amém? Amanhã, se você, tiver uma perda financeira grande, entenda que isso vai produzir na sua vida perseverança e vai te dar acesso à sabedoria. Amém? Glória a Deus. O pastor William fica rindo, achando bom, ele desesperado. Irmãos, Satanás é tão sujo que o que ele faz é justamente isso, assim, ele ativa a sua cobiça, porque quando ele ativa a sua cobiça, ele te leva para esse lugar que eu estou dizendo, onde você vai olhar para si mesmo, a sua justiça própria vai ser, vai acender, e você vai entrar num lugar de soberba. E aí essa é a estratégia de Satanás para colocar inimizade entre nós e Deus. Não de Deus para conosco, que ele não consegue. Agora, essa é a estratégia dele para minar o nosso relacionamento com o Senhor. Porque o próprio livro de Tiago 4,6 diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E como Deus é um Deus de princípios, Ele é um Deus que respeita os próprios princípios que Ele estabelece. O que o diabo tenta fazer é colocar soberba no seu coração, porque aí Deus vai resistir a você, e aí você não vai ter acesso a Jesus, aí você não vai ter acesso à sabedoria, muito menos perseverar. A cobiça, ela serve para isso,
ela serve para nos levar a esse lugar, sabe, de soberba. Esse lugar onde você vai cobiçar algo e você vai falar assim, olha, eu posso me permitir. Onde eu preciso saciar a minha vontade, eu tenho esse direito. Mas ele continua. Primeiro ele diz que a cobiça, primeiro ele fala que nós somos tentados pela própria cobiça. Ele continua dizendo, quando esta o atrai e seduz. Aqui a palavra para atrai diz iscar, capturar com uma isca, enganar através de agrados, fascinar, iludir. Então a cobiça, ela é o desejo do meu e do seu coração, o desejo pelo pecado, amém? Ela vai buscar uma forma de nos atrair. São as iscas, são as tentações, são literalmente as provações, as sementes que Satanás tenta nos entregar todos os dias. Só que aí Mateus 6, 22 e 23 vai dizer o seguinte, são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Nós somos pegos, irmãos, nós somos atraídos. A nossa cobiça, ela usa demais, ela se vale demais dos nossos olhos. Ela sabe, ela tenta, porque o diabo sabe, né? A nossa carne também sabe que os olhos são a lâmpada. Se ele consegue atrair os seus olhos, se ele consegue atrair a sua atenção, ele faz de você um homem de ânimo dobre. É como o Eutico que está na beirada, ali está na janela, ele está olhando para os dois lados, ele está contemplando as duas coisas, os dois mundos, ele contempla a pregação de Paulo, a revelação do Evangelho, a sabedoria, a perseverança que ele precisa, só que ele também contempla o mundo lá fora, o pecado e a cobiça do coração dele, também é ativada pelos olhos. Agora, cabe a nós entendermos um lugar de vigiar. E aí, Jeremias 17, 5, vai dizer o seguinte, assim diz o Senhor, só texto conhecido, né? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Todas as vezes que você deixa a sua cobiça te atrair, você está confiando no homem. E aqui no texto de Jeremias, aqui tem a palavra homem duas vezes. A primeira nos refere a um homem forte, a um guerreiro, a um homem, um ser humano, um homem. A segunda palavra para homem aqui, ela nos remete à humanidade. A raiz da palavra é humanidade. Então o que Jeremias está dizendo aqui nada mais é de que maldito aquele que confia na sua própria humanidade. Todas as vezes que você acha que você vai vencer o pecado, que você acha que você vai vencer a tentação por si só, você cai. Todas as vezes que você senta na janela achando que você vai só ficar num lugar confortável e vai segurar o sono, você vai cair e vai morrer. Você vai perder na guerra, na batalha contra o sono. Você vai cair, você vai perder na batalha contra o prato de comida. Maldito o homem que confia em si mesmo, maldito o homem que confia na sua humanidade. Por quê? Porque a sua humanidade é caída. Porque a sua humanidade, o seu coração, ele é desesperadamente corrupto. Não tem como não ser atraído pela cobiça, se você confiar em si mesmo, porque a cobiça já está em você mesmo. A cobiça, ela já habita dentro de nós precisamos sair, nós não podemos confiar, sabe? Você não pode confiar no seu coração, irmão. Você não pode confiar na sua humanidade, na força da psicologia. Quanta mentira tem hoje, Senhor, cada dia mais endemoniados na internet que falam, olha, você precisa encontrar a força em você mesmo, você precisa afirmar que você é vencedor, que você não é, em Cristo você vai ser, mas em si mesmo jamais. Deixa eu dizer alguma coisa aqui, entenda, a cura interior para os seus traumas com seus pais, sabe, com o relacionamento passado, a cura interior com as frustrações, não estão em palavras de afirmação, não estão, sabe, no poder da palavra que eu vou declarar que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou vencedor. A cura para essas coisas está em Jesus Cristo, está na cruz,
Foi Ele que levou sobre si, não foi você mesmo. Não está escondido, não interessa o que o coach da internet vai te dizer. Não interessa, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, isso é satânico. Isso é para ativar a cobiça do seu coração, para gerar em você um lugar de maior, sabe, de egocentrismo, onde você vai olhar para si mesmo. Você não vai precisar olhar para Deus mais, é só para você mesmo. Dentro da igreja, quantas vezes a gente tem que lidar com isso? Eu vou vencer, eu vou repetir isso até... Irmão, se você não for para os pés da cruz, se você não entender um lugar de renúncia, se você não entender um lugar de provação que vai gerar perseverança, esquece. Você não vai receber Cristo, você não vai conseguir exercitar sua fé. Estou ficando desesperado com essas coisas ultimamente, porque está crescendo demais, todos os dias, você ouve. Enquanto o que Jesus diz é, olha, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E você vê gente na internet repetindo, olha, você precisa dizer acerca de si mesmo que você é vencedor, que você é multimilionário, que você... Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu vou te dizer, alguém que cai nessas conversas, irmãos, me desculpe, mas é alguém que não entendeu o Evangelho. Literalmente não tem nada do Evangelho no coração, não entendeu. Se você está aqui hoje, você sabe, até hoje está nesse lugar de engano, irmão, eu quero te dizer, Jesus morreu por você, recebe Ele, seja liberto. Em nome de Jesus, seja liberto. Eu não estou dizendo que você deve viver depressivo, mas eu estou dizendo que a cura não está em você, ela está nele. A cura é nele, a cura está nele. A cura para tudo está nele, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é tudo. Não dá mais para a gente achar que nós somos bons. Não tem espaço para isso mais não, o tempo está abreviando, Jesus está às portas. Empolguei aqui, perdão. Então o que o profeta Jeremias está trazendo é justamente isso, maldito o homem que confia no homem. Toda vez que você procurar a cura em você mesmo, você é maldito, você está se amaldiçoando. Todas as vezes que você achar que vai ser com passe de mágica, que você vai ter alguma atitude mirabolante, sabe, e vai ser curado, e vai resolver seus problemas, e vai ficar rico, e vai não sei o quê, você está se amaldiçoando, porque você está confiando na sua própria capacidade. E é interessante que o que ele fala está muito ligado aqui, o que Jeremias traz aqui, sobre a gente, né, o homem não confia em si mesmo, está muito ligado ao que Paulo fala em 2 Coríntios 12:10, quando ele diz que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Ele está reforçando de novo essa mesma ideia. A ideia de que é na insignificância, a ideia de que não é no seu próprio ego, é na sua fraqueza. É no momento onde você entende a sua fraqueza, onde você entende a sua insignificância. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo deve dar pulo no túmulo na hora que ele ouve os crente coach, que vai dizer que você tem que, né? Não vou voltar nesse assunto não, misericórdia. E aqui ele continua, aqui abre comigo em 1 Coríntios 10, a partir do 12, já estou finalizando. Ainda falando sobre sermos atraídos, falando primeiro sobre a cobiça, agora sobre sermos atraídos pela cobiça. 1 Coríntios 10, a partir do 12 diz: aquele que, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, mas hoje o pastor William deu o troco, né? Você viu que você começou a música, ele subiu correndo, né? Foi, né? Nós vamos dar o troco. Para a gente finalizar aqui sobre a atração pela cobiça, o que o texto de Coríntios, 1 Coríntios nós lemos, está dizendo é justamente isso. Exatamente isso. Olha, não existe nada que você vai poder fazer. Primeiro, para culpar a Deus. Porque primeiro, Tiago fala que ele não é ele que tenta, é a cobiça. E segundo,
Ele é tão misericordioso que Ele não permite que venha uma tentação que nós não possamos suportar. E juntamente com a tentação, com a provação, Ele nos dá o livramento. Então, se você está sendo vencido pelo sono, sendo vencido pela comida, eu quero dizer, juntamente com a tentação, o Senhor tem te dado o livramento. Talvez você não tenha visto. Talvez você não tenha se tornado alegre com a sua provação. Talvez você não tenha encontrado um lugar de contentamento. Sabe, se o seu negócio vai mal, talvez o que falta em você é entender um lugar de alegria na provação que o Senhor tem te feito passar. Talvez, sabe, se o seu casamento vai mal, você ainda não tenha entendido os seus erros. Talvez você ainda não tenha entendido que o Senhor quer gerar em você uma mudança. Que Ele tem novidade de vida. Que a cura está nele. E por último, o que a cobiça faz, ela nos atrai, depois ela nos seduz. E aí, irmão, é interessante, porque depois que ela te seduz, aí ele já fala, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Se você permitir que a sua cobiça te atraia, ela vai te seduzir. Ela vai te seduzir. Porque, como nós falamos, a cobiça está escondida no coração, ela está escondida na nossa carne, que almeja o pecado. E a Bíblia, ela é muito clara acerca dos nossos inimigos. Quem faz CTS já sabe isso, né? Memorizado. A Bíblia diz que sobre o diabo nós devemos resistir a ele. Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Acerca do mundo, nosso segundo inimigo, a palavra fala, o próprio Cristo diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então em Cristo nós vencemos o mundo. Precisamos ter bom ânimo. Agora acerca da carne, que é o que Tiago está trazendo, acerca da cobiça da carne. Gálatas 5,13 diz, não deis ocasião à carne. Então, irmão, eu quero te dizer, se você der ocasião para a sua carne, se você não passar por essas etapas, amando as provações, sendo contente nas provações, entendendo o propósito eterno de produzir perseverança para nós, que cada provação tem. Se você não entender um lugar de fé para receber Jesus Cristo, que é a própria sabedoria, Jesus é de graça. Ele é de graça. A única coisa que você precisa é fé, crer nele. Ele é de graça. Por isso que você não precisa fazer nada para receber sabedoria. Não existe penitência, não existe preço. É por isso. Se você não passar por essas etapas, se você deixar que a sua cobiça te atraia, ela vai te seduzir e aí o seu pecado, ele vai ser consumado, vai gerar morte na sua vida. O que Tiago 1 está trazendo, irmãos, é um manual prático para a vida do crente. O que Tiago está trazendo aqui nesse capítulo 1 é um manual didático. O pecado não é imputado no tempo da ignorância. Hoje eu e você não estamos mais no tempo da ignorância. Hoje nós sabemos exatamente o que devemos fazer. E se alguém sabe fazer o bem e não faz, nisso peca. Por isso eu quero te dizer, nós precisamos entender e amar a vontade de Deus. Nós precisamos entender que o nosso coração ele é enganoso. Nós precisamos entender essas coisas para que a gente possa vencer o pecado. Se você não tem conseguido vencer algum pecado na sua vida, eu quero te dizer, o livro de Tiago quer te ensinar sobre isso. Sabe, se você não tem conseguido cura em alguma área da sua vida, cura genuína, verdadeira, eu quero te dizer, a fé em Jesus Cristo e nele somente. Não deixe seu coração te enganar. Não deixe, sabe, o coração dos outros te enganar, as mentiras dos outros te enganar. Nós temos o Senhor, nós temos a verdade absoluta. O que nós precisamos é simplesmente termos fé nele. Ele está disposto a nos entregar a sabedoria, Ele está disposto a produzir perseverança em nós. E está disposto a prover a salvação, sabe, a libertação em cima das provações. Para a gente finalizar, um último conselho, né? O pastor Vonir sempre nos ensinou, a palavra sempre nos recomenda, confesse tentações, não deixe para confessar pecados. O passo a passo do pecado da nossa vida, né? A cobiça do coração nos atrai, nos seduz e gera o pecado. Quando você confessa a cobiça do seu coração, você evita que ela te atraia. Você mina a cobiça do seu coração e você evita que ela te atraia.
Quando você expõe ao sol da justiça, é como está dizendo aqui no versículo 9 e 10. O sol sai, a erva é queimada. Um princípio interessante, um princípio fantástico para mim e para a sua vida. A cobiça, ela nos entrega sementes de pecado todos os dias. Todos os dias o mundo, a sua carne, Satanás, eles entregam semente de pecado para nós, através das tentações. Agora o que vai determinar o que vai acontecer depois, é o que nós vamos fazer dessa semente. Confessar tentações, que eu digo, é você expor ao sol da justiça essas sementes, para que elas morram queimadas. Toda semente guardada em oculto, um dia ela germina. Um dia ela germina. Um dia essa cobiça vai germinar no meu e no seu coração, se nós não confessarmos tentações. O lugar de luz, irmãos, é o lugar mais seguro que um crente pode andar. E tudo isso, toda essa palavra de hoje, todo esse estudo que Tiago nos traz, é para produzir salvação. É o anseio do Senhor, porque os tempos, sabe, talvez não vai dar tempo de você abrir a empresa que você quer abrir, de ficar multimilionário igual o coach prometeu para você, mas vai dar tempo de ser salvo. Vai dar tempo de posicionar seu coração na eternidade, e cumprir um propósito eterno para a sua vida. Amém?